Amigo, amiga do Cidade em Foco, aqui na sua TV Antena Livre. No dia 4 de outubro, ocorreu a eleição dos conselheiros tutelares. Ocorreu tudo bem. Encerrada a eleição, ocorreu um pedido de impugnação do candidato Roberto Conte, eleito, e a primeira suplente Ana Paula Betil. Então, a nossa produção foi até a presidente da comissão eleitoral, as representantes da assistência social, para ver o que aconteceu e o que vai acontecer. Então, é com você, Renato. Como é que transcorreu, né, a eleição dos conselheiros de Nova Prata? Tudo na mais perfeita ordem, né? Desde o início do processo, a gente seguiu exatamente as normas da CONANDA, né? Da lei federal. A Nova Prata tem uma lei específica baseada na lei federal, que foi seguida à risca na construção do edital. A gente abriu as inscrições, os candidatos se inscreveram, aí teve a prova escrita, né? Aqueles 11 que passaram na prova escrita. Existiam 19 candidatos, 11 passaram na prova escrita, que foram os candidatos, né? O número de votantes em Nova Prata é um número expressivo. A comissão, a presidência da comissão eleitoral, ela tinha a esperança que tivesse um número maior, ou ficou dentro do esperado para o nosso município? Dentro do esperado para o nosso município. Para nós, era o que a gente imaginava. A gente tinha uma projeção de 1.500 votantes, foram 1.498. Transcorreu tudo dentro da normalidade. Mas a nossa reportagem também tomou conhecimento que houve pedido de impugnação por parte de um suplente e de um conselheiro eleito. Como é que ficou? Em que base eles entraram com esse pedido? Foi aceito, não foi aceito? Foi arquivado? Como é que ficou essa situação? Na verdade, o pedido de impugnação foi feito por um candidato. Um candidato, né, que ficou como suplente e que questionou na sua impugnação, na verdade, a propaganda eleitoral. E este candidato se achou prejudicado porque ele colocou na sua impugnação que 2 candidatos, um eleito e um suplente, teriam utilizado as redes sociais no dia da eleição, né? Só que, na verdade, não foi exatamente os 2 candidatos, são terceiras pessoas, né? E a gente entendeu como comissão que o candidato não pode ser responsabilizado por uma coisa que ele não fez. Essa decisão é administrativa, ou seja, coube à comissão realmente decidir. A promotoria entendeu que a gente seguiu todos os trâmites legais e que a decisão suprema seria da comissão. Então, a gente manteve a decisão. Não foi aceita a impugnação. Qual é a função da assistente social no caso das eleições para conselheiros tutelares? A importância da Secretaria de Assistência Social mediante as eleições do Conselho Tutelar está diretamente ligado devido à função, o papel que desenvolve o Conselho Tutelar mediante sociedade. Ele representa uma parte das nossas políticas de assistência social. Ele é que faz, na verdade, a aplicação do processo de zelar pela defesa e pelos direitos das crianças e adolescentes da nossa sociedade. E o financiamento também, o gestor financeiro do Conselho Tutelar é esta secretaria. Tudo passa por essa secretaria, inclusive o financiamento é totalmente municipal. Raquel, primeira eleição unificada em todo o Brasil. Como é que era antes? E nos fala como é que é atualmente e essas mudanças, como é que você vê essas mudanças? Antes, as eleições, geralmente, os candidatos eram indicados por entidades. Neste ano, então, esse processo permitiu que a população participasse e que a escolha fosse um pouco mais democrática, né? Não que antes não tivesse sido democrática. Porém, a gente, então, contou com a mobilização, né, de toda a população aqui de Nova Prata, que participou. Foram quase 1.500 pessoas que compareceram para a votação. E para escolherem, então, os 5 candidatos
e os 5 suplentes. Na verdade, agora, nesse processo novo, eles passarão a ter um mandato de 4 anos, não mais de 3 anos, como anteriormente, e serão também monitorados pela Comissão Eleitoral Especial, que participou e elaborou toda a parte do processo eleitoral, enfim, né, do decreto e tudo mais. Nós, da TV Antena Livre, fomos saber a opinião dos candidatos. O Roberto Conte, que foi eleito, e a primeira suplente, Ana Paula Betil, e também o parecer do promotor de justiça, que foi quem fiscalizou a eleição. Qual é a quantidade de votos que você fez? Estava dentro da expectativa? Como é que foi e como é que você viu a eleição no modo geral para conselheiro aqui de Nova Prata? Primeira vez. E 263 votos, uma eleição sem obrigação, até eu me surpreendeu. Foi, eu acho, até a mais do que eu esperava. Agora é só trabalhar, né? Trabalhar. A minha campanha foi baseada no trabalho e experiência. Espero agora cumprir com a minha obrigação. Qual foi a razão, baseado no quê e o que realmente aconteceu para que uma pessoa tivesse entrado com esse pedido de impugnação da sua candidatura? Foi uma postagem no Facebook e acho que não seria o suficiente para vir atrapalhar na eleição. E o pessoal da comissão já está sabendo, acredito que não vai ter problema nenhum. Isso não partiu da sua pessoa, foi por terceiro que postou esse pedido no Facebook, portanto não partiu da sua pessoa. Não, de jeito nenhum. Como é que eu vou ter acesso a um Face que é de outra pessoa? Não tenho nada a partir do meu lado. Como é que foi a eleição? Quantos votos fizeste? Tu esperava essa quantidade de votos que você fez? Bom, foi a primeira vez que eu concorri, sim. Para mim foi tranquilo, porque eu não fiz campanha, né? Aquela coisa de ir por todos os lugares pedindo voto, foi bem tranquilo. Achei que no dia também estava tudo muito tranquilo, tanto que eu desci às 1h30, eu com meu marido e os meus filhos, eu votei, fui para casa, não fiquei circulando para saber como é que estava o movimento, nada. Eu fiz 113 votos e correu tudo tranquilo. Você foi, em classificação de voto, em números de voto, a primeira suplente, então? Sim, fiquei como a primeira suplente. Houve um candidato que entrou com recurso, alegando que o candidato fez campanha irregular e um pedido de impugnação, ou que houvesse outra eleição ou impugnação de algum candidato eleito. Como é que você vê esse procedimento? Bom, eu fiquei indignada com isso, porque a gente não estava concorrendo a um cargo político e eu acredito que o salário não seja um salário tão alto para essa pessoa estar fazendo o que está fazendo. Ninguém fez campanha fora do horário, tanto que ele alegou e colocou nas folhas o xerox, porque foi postado em Facebook de outras pessoas e terceiros. Eu não tenho como saber o que o meu amigo vai publicar no Facebook. Então, eu acho que ele não está na razão dele, não foi feito campanha fora de horário. Foram em Facebooks de terceiras pessoas, que a gente não tem como saber. Já saiu a resposta, não aconteceu nada, não vai ser impugnado, ninguém vai sair do cargo. E acho que essa pessoa não está fazendo uma coisa certa. Quanto ao restante na campanha e na própria eleição, no dia 4 de outubro, você percebeu que estava correndo tudo normalmente? Tudo. A única coisa que eu achei errada foi que no edital dizia assim, para votação, título de eleitor ou documento com foto. Muita gente veio me dizer que não conseguiu votar em mim, porque chegou ali sem um dos dois documentos e não deixaram votar. Então tinha que ter o título de eleitor com documento com foto. Muita gente foi para casa e não voltou mais para votar. E muita gente não achou mais o título de eleitor e também não votou.
Bom, a eleição para o Conselho Tutelar de Nova Prata, como tu disseste, ela ocorreu em todo o Brasil, não só em Nova Prata. O Ministério Público da comarca de Nova Prata, ele se envolveu tanto com a eleição de Nova Prata, como também dos outros municípios que integram a comarca. Guabiju, São Jorge, Protásio Alves, Nova Bassano, Vista Alegre do Prata e Ilha da Rocha. Bom, em todos os locais, nós visitamos todos os locais. Eu fui em todos os locais de votação no domingo, no dia 4. Tudo dentro da normalidade, ocorreu com máxima tranquilidade, as pessoas de forma ordeira, respeitando a documentação que era exigida para a votação, compareceram num número bem significativo em todos os municípios, e do ponto de vista da legalidade, da normalidade, tudo correu dentro do esperado. No seu conhecimento, doutor, o que ocorre nesse caso quando alguém se sente prejudicado e que entra na justiça? Qual é a participação, digamos, da promotoria nesse caso? Quem pode responder se há uma impugnação ou não? Bom, o Ministério Público, na eleição do Conselho Tutelar, conforme o artigo 139 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele possui a função de fiscalização da eleição. A presidência da eleição era de responsabilidade de uma comissão eleitoral formada e controlada pelo CONDICA, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Bom, cada CONDICA de cada município da comarca, ele editou uma regra própria, um edital. Nesse edital existem as regras da eleição. Dentro de cada edital, há previsão da impugnação de candidaturas daqueles candidatos que, de alguma forma, não respeitaram o que está previsto no edital. Bom, é de conhecimento público que no município de Nova Prata houve uma impugnação, e essa impugnação correu ou corre no âmbito administrativo, no âmbito do CONDICA. E o Ministério Público já se manifestou no sentido de que no processo administrativo não intervirá. Ou seja, dentro do processo administrativo não há previsão legal para que o Ministério Público intervenha. Entretanto, qualquer decisão administrativa não está livre de análise via judicial. Nós, aqui do Cidade em Foco, da TV Antena Livre, queremos deixar registrado que a nossa produção procurou o candidato, autor da denúncia, e o mesmo disse que pretende se pronunciar após a conclusão do caso. E você sabe, nós já comentamos com vocês, esse é o 3º programa, nós aqui do Cidade em Foco, do TV Antena Livre, aguardamos a sua sugestão também, através do Facebook. Você tem algum problema no seu bairro, na sua cidade, alguma coisa que deixa você indignado, que você acha que tem que ter alguma solução? Diga, qual é o seu problema? Nós vamos atrás e brigamos junto com você. O detalhe todo é resolver o teu problema.